Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez para o livro de Jó, capítulo 1. Havia na cidade de Ur um homem cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sebeus, e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este ainda falava quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram todos. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra, e adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? E em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Vamos orar. Senhor Deus, queremos aprender da Tua palavra nessa noite, através do exemplo deste homem que sofreu muito, sofreu doenças no seu corpo, sofreu emocionalmente ao perder sua família, sofreu danos materiais, mas permaneceu firme ao Senhor. Que as verdades que estão contidas nas Tuas palavras possam ser colocadas em práticas em nossas vidas e que nós sejamos crentes fiéis em meio às tribulações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O crente sofredor. Quero só recapitular algumas coisas e então eu vou entrar na mensagem propriamente dita de hoje à noite. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Esse era o caráter de Jó. O que nos ensina que, mesmo sendo fiel a Deus, o crente está sujeito às tribulações. Mesmo tendo um caráter atestado por Deus. No versículo 8, Deus diz: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Senhor reconhecia o caráter de Jó, reconhecia a sua maturidade, mas mesmo assim, Jó passou por adversidade. Por quê? Porque nós temos um adversário. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor,
rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Satanás não está satisfeito com a vida de um crente temente a Deus. Pelo contrário, isso desperta fúria. E esse adversário, esse inimigo das nossas almas, vai nos atacar, se nós quisermos andar com Deus. O que foi que Satanás atacou na vida de Jó? Satanás atacou o seu caráter, Satanás atacou os seus bens, Satanás atacou a sua família e Satanás atacou a sua saúde. Então, se você está passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, tentando ser fiel a Deus, não imagine que é por acaso. O adversário anda ao derredor, tentando tirar de você o desejo de ser fiel a Deus. Mas o que a Bíblia fala? Que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma. E versículo 10 do capítulo 2, em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então nós podemos passar pelas tribulações com uma confiança. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Então nós temos uma esperança de que nos momentos de angústia, de dificuldade, o Senhor está conosco. Hoje eu queria falar sobre o papel da igreja na vida daquele irmão que está passando por alguma tribulação. Semana passada foi interessante o culto. Faltou energia. Graças a Deus nós tínhamos as lâmpadas de emergência, as luzes de emergência. E foi possível ter um culto. Eu brinquei, não sei quem foi, estava escuro, não conseguia ver, mas algum irmão tirou o relógio lá de cima, pôs ali embaixo e colocou um refletor assim, para eu olhar no relógio e ver a hora, Não sei quem foi, Tivemos o culto no escuro, semana passada, foi uma bênção, apesar de tudo, a chuva foi feia, aqui na nossa região, ficamos sem energia. E semana passada nós terminamos falando que em toda essa situação, a pessoa que deveria ser o principal apoio de Jó em todas essas angústias, até porque ela estava sofrendo. Ela deveria ser aquele contraponto. Ela deveria se apoiar em Jó e Jó apoiar-se nela. Era a esposa de Jó. E o que foi que aconteceu? Eu não critico a mulher de Jó, porque toda a angústia que Jó passou, ela passou também. Ela também empobreceu, ela também perdeu filhos, e ela não adoeceu na sua carne, mas ela teve o seu marido doente. E pessoas que já passaram por situação de ter um familiar gravemente doente, essa pessoa sabe que mesmo não adoecendo no corpo, ela adoece também emocionalmente junto com aquela pessoa que está convalescendo. Então, de uma certa maneira, a mulher de Jó também estava doente. Só que o coração da mulher de Jó respondeu de uma forma diferente. Enquanto ele tinha confiança em Deus, ela não aguentou. Então ela acabou falando umas palavras para Jó que não o encorajaram. Você ainda continua sendo um homem íntegro, mesmo tendo toda essa calamidade na sua vida? Jó, amaldiçoa Deus, morre, acaba com essa miséria. Mas ele respondeu a ela: falas como alguém que está fora do juízo. Nós temos recebido a bondade de Deus, não passaríamos também por tribulações? Às vezes, irmãos, aquela pessoa que nós acreditamos que vai ser aquele apoio no momento de dificuldade, essa pessoa acaba virando as costas para nós. Não é raro você querer fazer a vontade de Deus e talvez a pessoa que seja mais próxima a você não tenha a mesma disposição. E isso desanima. Eu sempre costumo conversar com casais e dizer assim:
A Bíblia diz que quando eu me caso, eu me torno uma só carne. Então, se o meu cônjuge não estiver bem com Deus, andando com Deus, isso vai refletir na minha vida. E se eu não estiver bem com Deus, andando com Deus, isso vai refletir na vida do meu cônjuge. Era o que estava acontecendo aqui. A pessoa que deveria ser o apoio, o auxílio a Jó, acaba não suportando toda aquela tribulação, toda aquela pressão. E talvez na sua vida isso esteja acontecendo ou isso possa acontecer um dia. E aí eu quero chamar a atenção para o papel da igreja. Quando você sabe que um irmão está passando por alguma dificuldade, quando você sabe que um irmão está passando por alguma angústia, alguma tribulação, alguma dor, você deve pensar assim: talvez ele não esteja recebendo dentro do seu lar, na sua casa, ou da sua esposa, ou do seu marido, ou dos seus pais, ou dos seus familiares de maneira geral, talvez ele não esteja recebendo o devido apoio. Então, qual é o papel da igreja? A igreja deve ter um papel frente a essas situações. E como nós vemos isso? Nós vemos isso através do exemplo dos 3 amigos de Jó. Capítulo 2, versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto, lançavam pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então, como é que nós devemos agir, irmãos? Como igreja, quando nós olharmos e vermos que há no nosso meio pessoas sofrendo. E existe, irmãos. Como nós devemos agir? Em primeiro lugar, como membros de um corpo que é a igreja, nós devemos ter interesse suficiente para irmos até esse irmão que encontra-se em dificuldade. Versículo 11. Eles ouviram todo o mal que sobreviera a Jó, e eles tomaram uma decisão. Cada um do seu lugar decidiu fazer uma visita a Jó. Então, primeiro, aqui nós percebemos que há uma sensibilidade individual. Essa história, ela aconteceu aproximadamente há 3.500 anos passados, aproximadamente. Naquela época não tinha telefone, naquela época não tinha e-mail, não tinha SMS. Os meios de comunicação eram outros. Se eu quisesse entrar em contato com alguém, eu tinha que escrever uma carta, pegar um mensageiro da minha propriedade, colocá-lo em um camelo. Sabe qual é a velocidade máxima de um camelo? Alguém sabe? A velocidade máxima que um camelo atinge é de 60 km por hora. Imagine, para você ir de camelo de Sorocaba a São Paulo, sem fazer nenhuma parada, seria de aproximadamente 2 horas, sem fazer nenhuma parada, pôr o camelinho para andar, né, e ir andando com o camelo lá. 2 horas. Então você imagine a distâncias enormes, como 1.000 quilômetros. Quanto tempo não levaria para um mensageiro chegar com a mensagem lá? Mas de alguma maneira, eu acredito que é pelo que é dito no versículo 3 do capítulo 1, Jó era o maior de todos os do Oriente. Eu acredito que por causa da sua fama, da sua reputação, quando
esses problemas chegaram na vida dele, a notícia se espalhou rapidamente. Então alguém falou, você viu Jó, aconteceu toda essa tragédia com ele, e ele ficou de boca aberta. E nós temos uma natureza humana fofoqueira, né? Às vezes a gente não quer nem contar para o outro porque a gente está preocupado, mas a gente só quer passar a notícia adiante. E essa notícia foi se espalhando. Nós não sabemos quanto tempo levou até que esses amigos ouvissem. Mas é interessante que cada um deles, do seu lugar, ouviu. E cada um deles, individualmente, tomaram uma decisão. Eu preciso ir visitar o meu amigo Jó. Depois há uma segunda parte. Final do versículo, depois do ponto e vírgula. E combinaram de ir juntamente condoer-se com ele. Então, depois de ter aquele incentivo particular, houve então o intento deles se juntarem e irem juntos para dar um suporte, um apoio, um conforto, uma consolação para aquele irmão que estava sofrendo e que não tinha sequer o apoio da sua esposa naquele momento. Então, como um corpo, como igreja que nós somos, nós temos que ter essa sensibilidade. Nós temos que perceber o que está acontecendo com o nosso irmão. E também temos que ter uma ação coletiva. Por isso, irmãos, que eu tenho conversado, falei com os homens, falei da situação de alguns irmãos que estão passando por dificuldade de saúde, falei de alguns irmãos que estão passando por outros tipos de tribulação. E falei, irmãos, vamos ligar, vamos combinar, vamos até a casa dele. É parte do processo do corpo de Cristo, da igreja. Então, se você faz parte da igreja, você deve se interessar, você deve se importar, você deve ter uma sensibilidade individual, mas também um interesse coletivo, de procurar saber o que está acontecendo com o seu irmão. Interessante que isso foi iniciativa. Jó não pediu socorro. Jó decidiu sentar e sofrer sozinho. Mas quando eles souberam do sofrimento do seu irmão, eles foram. Segundo lugar, a igreja, como um corpo, deve demonstrar empatia e consolo com alguém que está sofrendo. Aqui no versículo 1 fala que eles combinaram de ir juntos, condoer-se com ele. Então essa palavra é uma palavra interessante. A palavra com quer dizer junto. E doer-se é de doer mesmo. Eles decidiram fazer o quê? Ir e sentir a dor de Jó. Então a igreja, como um corpo, deve ser empática e consoladora no momento em que o irmão está sofrendo. Há algumas maneiras de nós lidarmos com o sofrimento do outro, até mesmo na igreja. Então a palavra patia, ela vem do grego e quer dizer sentimento. Então nós podemos ter alguns tipos de reação diante do sofrimento do outro. Primeiro é a palavra apatia. Apatia, palavra quer dizer não. Eu sou apático, eu não sinto com o outro. Eu não tenho nenhum sentimento. Eu vejo o outro sofrendo e eu sou indiferente. Então eu sou apático. Também eu posso ser antipático. Ou seja, eu vejo o sofrimento do outro e me coloco contra. Sou contrário ao sofrimento do outro. Para dar um exemplo disso, você vê alguém numa situação de embriaguez, por exemplo, e o que você fala? O problema é dele, ele que bebeu. Se ele não tivesse bebido, ele não estaria dessa maneira. Então eu sou contra o que ele está sentindo, por quê? Porque eu responsabilizo. Então é antipatia, é um sentimento contrário. Eu tenho também a simpatia. Simpatia é uma apreciação. Eu até falo, poxa, que pena, né?
Olha que difícil, que dificuldade que ele está passando. Mas logo eu viro as costas, eu saio da presença da pessoa e aquele sentimento vai embora. Mas existe o que é chamado de empatia. Empatia é colocar o seu sentimento junto com o sentimento da pessoa. Ou, em outras palavras, sentir o que a pessoa está sentindo. O nome disso é empatia. A igreja, como um corpo, deve mostrar empatia. Nós devemos olhar para aquele que está sofrendo e devemos sentir a dor daquele irmão. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, e também 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo, nos 2 versículos: participa dos meus sofrimentos. Participa dos meus sofrimentos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26 fala que nós somos membros uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todo o corpo deve sofrer junto com ele. É você sentir a dor. É você sentir o que o seu irmão está sentindo. Isso é empatia. Só para dar um exemplo. A Angélica estava contando de domingo passado à noite. Voltou para casa, voltou a energia depois da meia-noite e eles foram tomar banho, né? Na hora do banho, a Carol escorregou, caiu, cortou a testa. Foram lá para o pronto-socorro, precisou dar 2 pontinhos aqui. Você cortou a testa, Angélica? Mas você chorou? Você sentiu a dor da Carol, a aflição dela? Mas como? Não era no seu corpo. Não era em você. Mas como que você teve esse sentimento? Porque o sofrimento da sua filha era o seu sofrimento. Não é assim? Pais, mães, irmãos que são muito apegados um ao outro, não é assim? O sofrimento do seu filho dói muito mais em você do que nele. Prova disso é que depois de um pouquinho eu estava correndo e pulando de novo, né? E você estava lá ainda angustiado com aquilo. Isso é um exemplo do que é empatia. Na igreja, pessoas passam por tribulação. Na igreja, pessoas passam por sofrimento. E a dor daquele irmão deve ser doída em mim também. Eu devo sentir a dor dele. Mas quão fácil é nós sermos apáticos. Isso é problema dele, não é problema meu. Isso quando nós somos antipáticos, não colocamos, a culpa é dele. Sabe por que ele está sofrendo? Por culpa dele mesmo. E às vezes é, irmãos. Mas nós temos que ter o sentimento de empatia e consolo. Eles combinaram de ir lá, sofrer junto com Jó e também consolá-lo. Quero falar um pouquinho sobre essa palavra consolo. O Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, fala que Deus é um Deus de toda consolação. No capítulo 14, no capítulo 16 de João, o Espírito Santo é chamado de o Consolador. Então, através de Deus, através do Espírito Santo, nós somos consolados. Mas a palavra de Deus também nos ensina a consolarmos uns aos outros. Como Deus vai me consolar? Muitas vezes Ele vai usar você como instrumento de consolação. E essa palavra consolação, na língua grega, ela é uma palavra bastante interessante. Ela é muito interessante. Ela literalmente quer dizer colocar-se ao lado. Então, o consolador é alguém que se coloca ao lado. E muitas vezes, no momento de angústia, de sofrimento, de tribulação, de dificuldade, nós precisamos de alguém ao nosso lado.
E como vimos no caso de Jó, ele não tinha. E esses amigos foram até ele para consolá-lo. Como igreja, irmãos, nós temos que ter empatia e apresentar consolo aos nossos irmãos que estão sofrendo. Terceiro lugar, como igreja, nós devemos, de alguma maneira, expressar a profundidade do que nós estamos sentindo. Versículo 12. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a sua cabeça. Nós temos que aprender a expressar a profundidade do nosso sentimento. O ano passado, o Lucas quebrou o dedo jogando bola lá na escola, né? Jogando tampinha, chutando tampinha na escola. E ele quebrou o dedo, foi para o pronto-socorro, colocou a tala. Aí, eu não me lembro direito se no dia seguinte ele foi ou não para a aula. Eu sei que no dia que ele chegou lá, ele estava envergonhado. Não sei porquê, né? Estava com a mão enfaixada, estava com a tipóia. E a gente foi entrar com ele, ele já entrava sozinho, mas nós fomos entrar com ele só para explicar para a professora a situação dele, tudo. E de repente todos os coleguinhas o cercaram. E todos estavam prontos a ajudá-lo. Deixa que eu levo sua mochila, deixa que eu faço isso, né? E aí ele tinha lá o melhor coleguinha da escola dele, que era o Davi. Foi muito interessante. Quando aquele coleguinha chegou perto do Lucas e olhou para o Lucas com a mão enfaixada, com a tipóia, a expressão facial que aquele menininho fez, sabe? Era um pouco de condoer-se. Parece que ele sentiu nele o que o Lucas estava sentindo de estar machucado. E ele tinha uma maneira de expressar o seu sentimento para o seu amigo. Irmãos, como corpo, como igreja, nós temos que aprender a expressar o nosso sentimento. O que é interessante. Romanos capítulo 12, versículo 15. A Bíblia diz assim: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então vou dar alguns exemplos do que é alegrar com os que se alegram. E nós gostamos de nos alegrar com os que se alegram. Casamento na igreja. Bodas de prata, de pérola, de ouro. Né? Exemplo. Nós gostamos de nos alegrar com os que se alegram. Vai ter um casamento. Oba! Depois da cerimônia tem festa, tem comida, né? Que maravilha! Nós vamos nos juntar e nós vamos comer e vamos nos alegrar. Nós gostamos de nos alegrar com os que se alegram. O irmão foi lá e comprou uma casa nova. Amém, que maravilha! Vamos fazer um culto na sua casa, irmão. Vamos levar a igreja lá para conhecer. O irmão comprou um carro novo. Que bênção! Nós gostamos de nos alegrar com os que se alegram. Mas o texto bíblico fala, mas também chore com os que choram. Pessoas adoecem, irmãos. Eu tenho conversado com pessoas, pastor, mas eu não gosto de ir em hospital. E vocês acham que eu gosto de ir em hospital? Eu não gosto. Morreu uma pessoa, pastor, desculpe, mas eu não gosto de ir em velório. Eu gosto, irmãos. Claro que eu não gosto de ir em velório, em hospital. Não gosto, não é agradável. Mas a verdade bíblica é alegre com os que se alegram. Nos momentos de festa dos irmãos, vamos lá, vamos banquetear com eles. Mas sabe, nos momentos de dificuldade, a responsabilidade bíblica é a mesma. De nós irmos até eles para expressarmos de maneira profunda, sentirmos com eles e expressarmos de maneira profunda a tristeza que nós sentimos por eles estarem sofrendo também. Capítulo 11 de João, nós encontramos a história da morte de Lázaro,
da falta de entendimento de Marta e Maria, da incredulidade dos judeus, e nós encontramos algo maravilhoso. João 11:35, alguns dizem que é o versículo mais curto da Bíblia. Diz o quê? Jesus chorou. Eu confesso para os irmãos que eu luto com as lágrimas. Eu luto. Eu tento me segurar ao máximo, né? Eu fico pensando assim, o que alguém vai pensar de mim se me vir chorando? Então eu seguro, me faço de forte. Se tenho que chorar, vou lá no banheiro, né? Choro, lavo o rosto e volto. Mas eu me lembro quando o avô da Fabiana faleceu, o seu Zeca. Nós estávamos morando lá em Pinhais ainda, estudávamos no seminário. Foi uma morte súbita, ninguém esperava. Eu me lembro no funeral dele, o pastor Antenor, que era o pastor da igreja lá, que ele frequentava. O pastor foi lá para fazer o sermão durante o culto fúnebre. E eu lembro que o pastor também estava lutando com as lágrimas. Já era um senhor maduro e ele estava lutando com as lágrimas. E num dado momento ele falou: irmãos, quando Jesus foi no velório, né, de Lázaro, ele chorou. E não havia fraqueza, não havia desequilíbrio, não havia nada. Havia só a expressão de um sentimento da parte de Jesus. E se Jesus era forte o suficiente para chorar, então eu também vou ser forte e vou chorar. E ele chorou por alguns instantes durante o velório, né? Nós achamos que chorar é expressão de fraqueza. Não é. Jesus não era fraco. Jesus era forte o suficiente para expressar o seu sentimento naquele momento. Ele estava triste com o quê? Com tudo. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas ele olhava para a tristeza de Marta, de Maria, ele olhava para a incredulidade do povo, e ele teve força suficiente para expressar o seu sentimento chorando. Nós devemos fazer isso. Eu vi uma cena engraçada uma vez, apesar do ambiente. Eu estava na Ocel, num velório lá, e de repente chegaram algumas pessoas meio agitadas, entraram numa sala, entraram e choraram. E de repente uma cutucou a outra, uma olhou para a outra, elas conversaram alguma coisa entre si, tinha uma cara de dúvida de repente, e elas se dirigiram até a mim e perguntaram: quem está sendo velado aqui? Ah, é tal pessoa. Ah, não é tal pessoa? Não. Ah, desculpa. Saíram, procuraram a sala certa e foram lá e choraram. Tirando a circunstância que era pesarosa, foi engraçado. Você chora em velório de estranho? Pessoa que você não conhece, que você nunca viu, você não sabe quem é? Eu não. Né? Então foi engraçado porque eles choraram quando eles perceberam que não era o ente deles, eles pararam de chorar. Né? Eu confesso para os irmãos, não gosto de ir em velório, mas uma vez que eu estou lá, eu vou em cada sala de velório, né? Deixo um folheto, alguma coisa. Então, eu olho todos os velórios que estão acontecendo. Ninguém chora no velório de uma pessoa estranha. Mas quando ela vai no velório de uma pessoa conhecida, ela chora. E às vezes ela chora não é nem pela pessoa que faleceu. Sabe, irmãos, uns anos atrás aí, faleceu a Elisângela, prima do Luciano. Ela era mais nova do que eu e a Fabiana na época, e ela tinha, na época, uma das filhinhas dela mais ou menos na idade do Lucas. Está com 7. Tinha 7 filhos, mas o menorzinho estava ali mais ou menos na idade do Lucas, né? Já faz quanto tempo? Faz uns 4 anos já? Né? Então era um pequenininho, né? E fomos na UCEL, fizemos o culto fúnebre lá, depois fomos no cemitério lá, e eu estava
chateado com aquela situação. Mas aí chegou a hora do sepultamento. Então uma das filhinhas perguntou para um adulto, né, fecharam o caixão, colocaram lá na terra. A menininha perguntou e falou assim: e agora? O que vai acontecer? Agora vai enterrar ela. E o que vai acontecer? Ela vai ficar aqui. E a filhinha ficou desesperada, falando: eu não quero que minha mãe fique aqui. Eu quero ficar com ela, eu quero ficar com ela. E sabe, irmãos, naquele momento eu me condoí. Naquele momento eu tive empatia. Sabe por quê? Eu tinha uma criança mais ou menos naquela idade. Ela era mais nova do que a gente, a pessoa que faleceu. E naquela hora, não tinha para mim como não conter as lágrimas. Quando você sabe que um irmão está sofrendo, chorar com aquele irmão faz parte do processo da vida cristã. Quarto lugar, como igreja, nós não devemos nos afastar diante de cenas desagradáveis. Como era Jó? Jó era uma pessoa transfigurada. Capítulo 2, versículo 7. Ele estava cheio de tumores malignos. Eles levantaram os olhos, versículo 12, e não o reconheceram. Mas versículo 13 fala: eles assentaram-se com Jó em terra. Provavelmente eles ficaram chocados com a figura que eles viram. Dia 2/6/2003 foi a última vez que eu vi o meu sogro com vida. Já fazia alguns meses que nós o tínhamos visto. E da perspectiva que nós tínhamos, parece que ele estava melhorando. Parecia que ele estava melhorando. Ele teve câncer de garganta. Então a gente ficou esperançoso. Olha, acho que ele vai se recuperar. Acho que ele vai ficar bem. E de repente foi descoberto que o câncer havia voltado e muito rapidamente ele definhou. E eu me lembro chegando na casa da minha sogra, imaginando encontrar meu sogro com aquela aparência que eu havia visto ele há uns 3 meses atrás. E eu me lembro entrando na sala e de repente ele vindo e passando pela porta. E foi uma imagem chocante. Eu fiquei assustado como em tão pouco tempo ele havia definhado. E agora o que eu faço? Eu faço uma cara de espanto? Eu faço uma cara de terror? A ferida estava aberta. Eu faço uma cara de nojo? Sabe quando você tem 1/1000 de segundo para ter uma reação e você não sabe como reagir? Eu não sei como eu reagi, irmãos, eu não sei. Quem estava ao meu redor pode falar qual foi minha reação. Eu honestamente não sei dizer. Mas eu amava aquele homem. Ele era o meu sogro. E mesmo com aquela imagem, do ponto de vista humano, chocante, eu queria estar com ele. Talvez se isso acontecesse com uma pessoa um pouco mais distante, eu não tivesse a mesma reação. Mas aquele homem eu amava. Eu sabia que ele tinha pouco tempo de vida. E sabe o que eu queria? Era aproveitar. Por isso eu não me afastei diante de uma cena desagradável. Era interessante que os próprios enfermeiros que faziam os curativos faziam algumas expressões estranhas ao olhar a ferida. Ele queria comprar algumas coisas para minha sogra antes de falecer, queria deixá-la com um pouquinho mais de conforto. Ele ia até a loja, nenhum vendedor queria atender. A aparência não era agradável. Ele era desprezado por muitas pessoas, por causa da sua condição física. Mas as pessoas que verdadeiramente o amavam e se interessavam por ele, não se afastaram. Então, a igreja não deve se afastar dos irmãos que estão passando por momentos de dificuldade, mesmo que a cena seja desagradável. Eles não se preocuparam
né, se a roupa deles era nova, se a roupa deles era limpa, se eles iam se sujar. Não. Eles simplesmente assentaram-se ao lado do seu amigo. E por último, a igreja deve tentar compreender o sofrimento do outro. E por isso deve falar muito pouco. Eles sentaram por 7 dias e 7 noites, e nenhuma palavra saiu da boca deles. Eu tenho um problema. Eu acredito que toda vez que você fala uma coisa para mim, eu tenho que dar uma resposta. E nem sempre isso é verdade. Às vezes você quer apenas falar. E eu acredito, não, eu tenho que dar uma resposta. Nós ajudamos muito quando nós apenas ouvimos o que um irmão está passando. Lembra que a palavra de Deus ensina em Tiago capítulo 1? O homem seja pronto para ouvir e demorado para falar. Problemas, eles acontecem muitas vezes quando nós quebramos o silêncio e falamos. Sabe o que fala em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7? Há um tempo que é para falar, mas há um tempo que é para ficar calado. O quanto é difícil para mim saber o tempo de ficar calado, irmãos. Às vezes eu falo para algumas pessoas, o seu problema é que na hora de falar você fica quieto. E na hora que você tinha que ficar quieto, você fala. É o meu problema também. Então nós temos que ter discernimento. Provérbios capítulo 10, versículo 19. No muito falar, não falta transgressão, mas aquele que modera os seus lábios é prudente. Às vezes nós temos que ter compreensão suficiente do que está acontecendo e falar muito pouco. Quando os amigos de Jó começaram a falar, eles começaram a desencorajar Jó. Tudo o que eles pretendiam fazer, que era ajudar Jó, foi por água abaixo, quando eles começaram a falar. Até que chegou o ponto, Jó capítulo 16, que olha o que Jó fala para eles. Jó capítulo 16. Então Jó respondeu: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois o quê? Consoladores molestos. Que eram as coisas que Jó estava ouvindo? Que Deus é justo. Que Deus usa uma medida justa. Então que se Jó estava sofrendo é porque ele havia pecado. Confessa o pecado, Jó. E Jó fala, não pequei. Pecou sim, Jó. Porque se você não tivesse pecado, você não estaria sofrendo. Jó fala, sempre fui íntegro. Não, Jó. E chega uma hora que Jó fala, olha, eu tenho ouvido tudo o que vocês têm falado. E vocês se tornaram consoladores inconvenientes. Então, ouvir um desabafo, ouvir um sofrimento do irmão, é uma necessidade que o irmão pode ter. Quando nós participamos na vida de alguém, nós não podemos ser meros espectadores. Nós temos o dever de participar. Uma igreja formada por crentes verdadeiros deve estar atenta ao sofrimento do outro. Nós devemos saber como agir quando nós vermos algum irmão passando por uma dificuldade. Jesus disse em Mateus 7,12: a maneira como você quer que os outros tratem você, trate ele. O problema é que quando nós estamos passando por dificuldades, nós queremos que os outros prestem atenção em nós. Mas quando os outros estão passando por dificuldades, será que nós prestamos atenção no sofrimento dele?
E Provérbios 17:17 fala: em todo tempo o amigo ama, mas é na angústia que nasce o irmão. Então, os sofrimentos dentro da igreja, eles vão acontecer. E são oportunidades dadas por Deus para que nós estreitemos os nossos laços, para que nós demonstremos amor e cuidado uns dos outros. Vamos orar.